Quando a gente fala impostos, impostos é apenas uma categoria de tributos. Tributos, nós temos vários tributos. Impostos, nós temos alguns impostos, mas os impostos eles têm maior representatividade na arrecadação do Estado. Só para você ter uma ideia, hoje, 65% do que se arrecada no Brasil fica lá em Brasília, com o governo federal. Hoje. Sem essa reforma. 65% sem a reforma. 25% ficam com os estados e 15% fica com os municípios. E aonde nós vivemos, essa é uma discussão clara, nós vivemos no município. Aonde, quando você, por um acaso, machuca, passa mal, você vai procurar o quê? Uma unidade básica de saúde municipal. O estado está mais distante. Brasília, então, nem se fala. Sim. Muito raro quando a gente utiliza um serviço aí do governo federal. Hoje é assim. E quando nós temos essa repartição de tributos para os entes federados, alguns impostos eles têm o destaque. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Município, quais são os impostos que você paga para os municípios? O ISS, Imposto sobre Serviço. Você vai num hotel, por exemplo, dorme no hotel, incide sobre o valor da hospedagem o ISS, Imposto sobre Serviço. Fica com quem o serviço? Município. Quando você faz, por exemplo, tem uma pequena loja ali que faz logomarcas, alguma coisa nesse sentido, trabalho gráfico, quando você emite uma nota, vai para quem? Para o município. Para o município. ISS, Imposto sobre Serviço. Assim como o ITBI. O que é o ITBI? Você compra um imóvel de alguém, incide sobre o valor do imóvel que foi comercializado, o ITBI. Toda transação imobiliária que você paga para uma pessoa tem ITBI. Fica com o município. E o IPTU. O IPTU que você paga ali na sua casa, todo ano, vai para quem? Também para o município. Veja que esses três impostos são os carros-chaves, vamos dizer assim, né, para o município. Por isso que o município tem um dinheiro para oferecer aí os serviços básicos. Estado. Quais são os principais impostos dos estados? Quem nunca ouviu falar do ICMS? Sim. Você vai ali no supermercado, compra um chocolate, quando você vê a discriminação da nota, tem lá o ICMS. Quem nunca ouviu falar no IPVA? Não é? O carro de cada um de vocês aí, a depender do tempo, se for um pouquinho mais novo, nos últimos 10 anos aí, você paga IPVA para os cofres do estado. E quem nunca pagou, por exemplo, o ITCMD? O que é o ITCMD? Gente. É aquele imposto que quando alguém falece, incide sobre o espólio, sobre os bens que ficam, ou se você falar assim, Vitor Hugo, eu vou te doar meu lote. Por quê? Porque eu gostei de você, foi muito bom o podcast lá, eu tenho um lote lá que eu vou dar para você. Ao fazer a transação, você vai pagar também o quê? O ITCD. Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. ITCD, ou alguns chamam de ITCMD. Isso fica com quem? Com o Estado. Certo? E lá em cima nós temos alguns impostos que ficam com a União, que é o Imposto de Importação, Imposto de Exportação, IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E aí fica a maioria desses impostos lá em Brasília. O que estão fazendo agora? Qual que é a maior receita, por exemplo, do município de Goiânia? É o ISS. Lembra que eu falei do ISS? Exatamente. Do hotel. Lembra que eu falei do trabalho ali da agência de marketing que faz uma logomarca? Do advogado. O advogado, por exemplo, ao emitir uma nota fiscal, vem o ISS. Né? E o Estado? Qual é a maior fonte de receita do Estado? Sem dúvida é o ICMS, que as indústrias pagam na transação. Olha na nova proposta o que vai acontecer agora. No IVA, que vão ser extintos esses tantos de tributos que eu falei e eles vão ser escalonados aí. Por exemplo, agora nós vamos ter o Imposto sobre Bens e Serviços, unificado, que vai ser gerido pelo Conselho Federativo. Imposto sobre Bens e Serviços é o quê? É a junção do ICMS com o ISS. Vai para esse Conselho Federativo que vai deliberar essa distribuição. Mas o que vai acontecer com o município que tinha total controle sobre essas verbas? Perde sua autonomia. Mas vamos lá, para a gente chegar lá no Conselho Federativo, o ISS, o ITBI, que é municipal, ICMS, PVA estadual e, como o senhor disse, outros, se passar essa nova reforma, esse dinheiro
quando ele é pago pelo contribuinte, por mim, pelo senhor, pelas pessoas, ele vai para onde, inicialmente? O primeiro lugar. Ó, em sua grande maioria, o montante maior vai ser gerido pelo governo federal e pelo tal do Conselho Federativo. A grande parte do bolo.